Boa Doutor- noite. Boa noite, Rafaela. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Gente, só dá um oi para a doutora Obrigada. Jamila, nossa presidente da Associação Nacional aí da ABA, na parte da Comissão Nacional de Direito do Trabalho, está mais uma vez nos prestigiando. Fez uma live Obrigada. fantástica aí com as colegas da ABA. Foram 4 colegas que deram um show também aí atualizando o pessoal trabalhista. Sigam o perfil da ABA, pessoal. Sigam também o perfil da Comissão Nacional de Direito do Trabalho e da Associação Brasileira de Advogados. E façam parte, né? É uma associação aberta, sem fins lucrativos, todos convidados. Gente, boa noite. Muito, muito feliz em fazer essa continuação da nossa live com a doutora Rafaela, que na primeira live foi um brilho assim destacado, além do brilhante conteúdo. Ainda recebi algumas pessoas interessadas, né, perguntando se você era solteira, se eu poderia apresentar. Eu disse, gente, o coração dela já tem um príncipe. Então desistam, já tá noiva. Agora, bola pra frente, procure outra princesa para vocês. Doutora Rafaela já é comprometida. Aí eu disse isso, avisei, né? Eu disse, cuidado, que o compromisso dela luta jiu-jitsu. Então é melhor evitar problemas, né? Quem quer manter os dentes e o corpo aí com os ossos inteiros, é melhor evitar esse conflito, né? Mas ficaram encantados, Rafaela, pela sua maravilhosa exposição, pela sua beleza, simplicidade. Muito obrigada por aceitar o convite da parte 2. Eu que agradeço, Deise. Boa noite. Muito obrigada pelo convite para darmos continuidade aqui ao que já vínhamos falando, né, na parte 1 da live. Eu fico muito, muito feliz mesmo e lisonjeada por estar aqui compartilhando o conteúdo, aprendendo contigo, debatendo sobre o que a gente gosta, né? A nossa área de atuação aqui, que a gente gosta bastante. Então, é sempre bom e eu acredito que tem muito a acrescentar, não só para mim, mas a todos que estão aqui assistindo, né? Afinal de contas, nós tivemos muitas alterações que vão impactar diretamente, né, nas relações de trabalho, tanto para empregados quanto para empregadores, e também para os colegas de profissão, né, que vão precisar se atualizar para poder começar na parte do preventivo ou do contencioso, enfim, a se ajustar perante essas alterações. Então, eu fico muito, muito feliz de estar aqui e de dar continuidade. Muito bom. Gente, nós fizemos a primeira live, tratamos de alguns temas de leis novas que saíram no final do ano e também de leis que já saíram nesse ano, e estamos continuando hoje, para quem está entrando pela primeira vez, a continuação do Marco Legal Trabalhista, que foi aquelas 1000 edições normativas que viraram 188 artigos, que eu e a doutora Rafaela estamos aqui nos esforçando para pontuar sobre pelo menos grande parte desse marco legal. Eu concordo com a doutora Rafaela, foi uma importantíssima alteração, principalmente para quem advoga para a empresa. Né? Eu costumo dizer que essa live serve para reclamante, mas para reclamada muito mais. Né? As matérias de defesa da reclamada, com o marco trabalhista, são muito pujantes nessa nossa conceituação normativa. Bom, prometemos, né, Rafaela, a continuidade com alguns temas, né? Dentre outros. Sim. Mas, assim, nós falamos um pouquinho rapidamente no final da live passada da terceirização, né? Perfeito. Mas eu acho que o conteúdo é relevante e vale a pena a gente rememorar os pontos principais na questão da terceirização, né? Quem perdeu Perfeito. A explicação da live passada, vá à live passada, porque a doutora Rafaela explicou o que é terceirização com simplicidade e perfeição. Então, vale a pena visitar o final da live com essa conceituação dela, que foi muito boa. E a terceirização que hoje faz parte da administração pública, faz parte do setor privado, que depois das últimas alterações normativas virou algo que pode ser feito praticamente de forma irrestrita, pode-se terceirizar qualquer atividade, seja ela fim, meio. Para quem não se atualizou, isso já caiu, gente. A súmula 331, ela está capenga ainda de atualização, né? A gente teve leis, aí teve decisões do STF que forçaram a súmula 331 do TST a ser interpretada conforme essas decisões e novas leis, né? Não faz sentido mais a súmula 331 da forma que o TST a colocou, infelizmente, né? Eu pelo menos acho que infelizmente. Mas
fica aí a nossa reflexão Perfeito. sobre as mudanças na terceirização. O que você achou, inclusive, essa questão da possibilidade de terceirização da atividade meio e fim já encontra-se disposta, né, no decreto. Então, ele trouxe essa atualização, que, como a senhora bem colocou, já tem decisão do STF, a parte da súmula 331 já está em desuso, de fato, e começa com a atualização por aí, né, de algo que já estava em prática, mas apenas compilou, né, no decreto. Então, na última live, nós estávamos falando sobre a situação do reconhecimento da fraude, né, contratual do empregado com a tomadora de serviço, e aí a gente vinha falando justamente da exigência da comprovação da subordinação jurídica. E aí trazendo uma dificuldade maior de reconhecimento dessa fraude, justamente porque antes nós comprovávamos a subordinação e a pessoalidade, né, no exercício ali da função daquele empregado, e hoje já traz uma exigência maior. Então, há necessidade de comprovação dos elementos do vínculo de emprego, realmente. Então, ele fala que não basta só você participar do quadro ali da empresa, digamos assim, da cadeia produtiva da empresa. É necessário, eu até anotei aqui o trecho, ele fala que é necessário comprovar a subordinação direta, habitual, reiterada dos poderes aos poderes diretivo, regulamentar e disciplinar da empresa. Então, não basta só você estar inserido na cadeia, né, produtiva ali, ou enfim, usando a ferramenta de trabalho daquela tomadora de serviço. Basicamente, você precisa hoje comprovar os elementos do vínculo, que assim, parece uma alteração sutil quando a gente vê subordinação direta para subordinação jurídica, mas de fato não é, né? De fato, o impacto ele é muito grande. E, bom, terminamos falando sobre essa questão, mas eu acredito que é interessante a gente pontuar aqui com relação ao reconhecimento, né, do grupo econômico para fins de responsabilidade, que foi um outro ponto que nós tivemos aqui mudança. Né? Então, eu acho que é importante a gente pontuar. Não sei se a senhora concorda com isso. Concordo. Essa questão. Primeiro que os auditores fiscais agora passam a poder reconhecer um vínculo direto com as tomadoras. Só que, ao mesmo tempo em que se deu essa talvez vantagem para o trabalhador, se deu a desvantagem da exigência de muitos outros elementos para a formação desse vínculo, né? Elementos que nem sequer estão dispostos diretamente na lei. Também achei interessante a sua pontuação no que tange a subordinação, né? O Maurício Godinho Delgado, que é ministro do TST, tinha a teoria da subordinação jurídica, que era uma teoria utilizada muito em sede de terceirização. A gente tem inúmeras decisões do TST, das turmas abraçando essa teorização. Essa teoria foi explicitamente rechaçada pelo marco legal. Veja que nós estamos numa era em que o legislador, não satisfeito em atacar os atos legislativos anteriores e a Constituição e as convenções internacionais, agora ataca também a doutrina. Também quer impedir que a doutrina se forme. Então, eu achei interessante. E esse foi um outro ponto que a gente trouxe, né, na live, foi justamente a alteração, muitas alterações por meio de decreto. Eu acredito que vai ser objeto de muito questionamento, a questão da legalidade mesmo vai ser objeto de questionamento, e é algo para ser bastante discutido, né, de fato. Houve muita alteração que, ao meu ver, não deveria existir, não deveria ter sido feita dessa forma, né, por meio de decreto. Então, com relação ao grupo econômico, a gente vê a vedação da caracterização do grupo econômico à mera identidade dos sócios, né? Não basta existir a mera identidade dos sócios. Hoje há a exigência, né, segundo o decreto, e aí ele traz alguns requisitos básicos, eu até anotei aqui. Interesse integrado dessas empresas, que supostamente compõem o grupo econômico, a comunhão de interesses, de fato, e a atuação conjunta das empresas. Então, não necessariamente o sócio, ele precisa estar nas três, vamos dizer que sejam três empresas, né, naquele grupo econômico. Não necessariamente você precisa ter o mesmo sócio naquelas três empresas, o que basicamente ele vai analisar não só isso, né, mas sim o interesse que existe entre aquelas empresas, né, a comunhão de fato de interesses e a atuação conjunta dessas empresas. Então, eu vejo uma maior dificuldade também para reconhecimento da composição do grupo econômico para fins de responsabilidade.
Sim. Principalmente na questão judicial da prova, né? Veja, provar interesse Há uma integrado. dificuldade muito maior. Com acesso ao quê? Né? O trabalhador ele não tem acesso às negociações internas da empresa, aos documentos. A gente vai ficar sabendo de alguns documentos básicos, de contrato social, né? E as alterações na reclamatória, após ajuizamento da reclamatória. Perfeito. Então, para a gente mostrar interesse integrado com prova testemunhal, é muito difícil. Olha, interesse integrado, efetiva comunhão de interesses, atuação conjunta, testemunhalmente falando, eu acho bastante complicado. A não ser naqueles casos... exatamente, a não ser naqueles casos em que a coisa seja tão descarada socialmente que você tenha na imprensa notícias desses negócios, dessas movimentações que você não tem na empresa. Eu não vejo como uma empresa, um grupo econômico de menor porte, a gente vai ter esse acesso todo. Acho que não. Acho difícil. Já tenho visto a dificuldade de comprovar grupo econômico na Justiça do Trabalho depois da reforma, né? Que botou aquele monte de requisitos, né? É claro que eu também não concordava com a identidade de sócio ser suficiente. É claro que eu não podia concordar com isso, senão uma pessoa jamais ia querer ser sócio de mais de uma empresa, porque ia botar todo o seu patrimônio em risco. Responsabilizar. Exatamente. Isso. Cada um só ia querer ter uma empresa. Perfeito. E agora sim, a gente vê uma maior, de fato, não é esse requisito. Mas, assim, como a senhora bem colocou, a comprovação desses requisitos que o decreto trouxe é muito mais complicada, justamente porque, ao meu ver, é uma situação mais técnica, a não ser que, como você bem disse, socialmente seja algo muito descarado. E, assim, para fins de comprovação, a gente tem essa dificuldade, então, para a garantia do crédito do trabalhador, consequentemente, né, vai sofrer esse impacto. Porque... até ele, enfim, o grupo econômico por si só é um dos meios da gente tentar satisfazer aquele crédito que o empregado tem ali, né? Então, se você não consegue com a empresa e vai na outra, enfim, você vai atrás daquele crédito e dessa forma você dificulta mais, né? Então, vamos ter mais dificuldade com relação à execução, ao meu ver, né? E ficamos sabendo muitas vezes do grupo quando a ação já foi ajuizada. Está em discussão ainda se o grupo econômico pode ou não ser questionado na execução. Veja, algo que estava mais ou menos sedimentado na área trabalhista, hoje está sob questionamento no Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, eu acho que pelo CPC, pelo entendimento que o direito civil tem mostrado, a gente só vai ter que incluir no início da demanda, por causa do contraditório. Né? Se entende, pelo menos a parte civilista entende, que para a empresa exercer o contraditório e poder participar ou não de um grupo econômico, ela tem que ter participado de todas as fases do processo. Então, nós não vamos poder chamar ninguém na execução. Então, que é também uma perda grande. Perfeito. Vai ter que ser colocado desde a inicial, só que aí você tem que comprovar, de fato, a existência desse grupo, né? Então, apesar de você já ter que ajuizar no polo passivo, né, em face de todas as empresas que compõem aquele grupo, né, enfim, do grupo econômico, você tem que ter prova da existência desse grupo. Então, eu acredito que tudo ficou um pouco mais complicado, principalmente ligando a essa fase de execução, né? Que a gente já tem dificuldade normalmente. Eu falo assim, nos processos, principalmente quando você litiga contra empresa menor, você já tem essa dificuldade. Naturalmente, a gente imagina que existindo um grupo econômico, a gente tenha mais possibilidades de executar. E hoje, eu acredito que, na verdade, dificultou, né? Essa facilidade que imaginávamos que teríamos, né, no caso. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas... Deu sim. O que também, eu concordo, doutora Gracileide, realmente é um retrocesso. Retrocesso que a gente identificou tanto no grupo econômico, como também na desconsideração da personalidade jurídica na reforma trabalhista. Né? Foram duas questões que dificultaram muito a execução. O devedor agora fica muito blindado e pouco exposto à nossa possibilidade de acesso aos dados. E sem falar na lei de proteção de dados. Veja, a gente coloca um dado que encontrou na execução e a gente pode ser interpelado judicialmente sobre como conseguiu esse dado. Perfeito. Então, a situação realmente eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas veja,
que eu advogo também para empresas, então a gente acaba pensando dos dois lados. Veja, nada impede que eu use a LGPD contra o colega advogado que aparece com um dado sigiloso do meu cliente na execução. Sim. Então, nós estamos aqui, aqueles sites de busca, né, que nos dão informações sigilosas, informações pessoais dos devedores que a gente paga para ter acesso, para tentar receber na execução, viraram talvez uma armadilha. A gente também pode estar se expondo a uma interpelação, se expondo talvez até para o processo ético disciplinar. Fraude processual pode ser invocado. Enfim, há uma série de questões que a LGPD também levanta nessas pesquisas na execução, que eu acho que tem pouca gente falando de LGPD e execução, que é um ponto que a gente precisa estudar e pensar, porque eu acho que tem muita coisa aí que nos coloca como advogados numa exposição grande, né? Também um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão do trabalho temporário, né? O trabalho temporário, o marco legal trabalhista regulamentou o trabalho temporário, inclusive revogando a legislação que tinha antes. Então, cuidado aí quem está advogando com empresa de trabalho temporário. Hoje, a legislação é outra. Foi toda regulada, 35 artigos sobre trabalho temporário. Não houve a fundamentação mudou, né? Mas a fundamentação mudou. A doutora Rafaela caiu. Vamos ver se ela consegue retornar, né? Mas aí, tratando, enquanto ela não retorna, do trabalho temporário, um abraço para todos que estão aí acenando e dando boa noite. Bem-vindos todos. Newton, doutora Valdirene, Luciana aí, doutora Luciana também, vários colegas da área trabalhista, né? Doutora Rafaela já vai entrar. Acho que ela teve uma pequena queda, mas já está adentrando novamente. Ei, voltei. Doutora, caiu. Voltei. Mas voltou rapidinho. Essa internet nossa é sempre difícil. A minha mesmo na live com a doutora psicóloga, também eu tive uma queda, perdi uma parte da live. Acontece, né? Nas melhores famílias. Mas não ainda bem que eu consegui voltar rápido. Começando a complementar as pessoas. Mas aí, do trabalho temporário, fique à vontade. Sim, como a senhora bem colocou, né? Hoje a fundamentação é outra, né? De fato, toda a legislação que tinha referente ao trabalho temporário foi revogada para ter toda a disposição ali no decreto, né? Salvo engano, são 35 artigos, né? Falando a respeito da matéria. Foi, 35 artigos, isso. E assim, não mudou nada no grosso, né? Do assunto, não tem muito o que pontuar. Mas é interessante dar uma olhada, vocês que estão na área aí, desses 35 artigos, que agora a gente tem um mini código de trabalho temporário, né? Lembrando aqui, só fazendo uma observação, que a gestante no trabalho temporário não tem estabilidade. Lembrem disso, né? O entendimento do TST é que a gestante no trabalho temporário não tem estabilidade. Nos contratos por tempo determinado, outros, ela pode ter a depender da turma. Sim. Né? Então, a gente também tem essa discussão aí pendente, né? Muita gente acha que não existe esse direito, inclusive eu sempre achei que gestante não tem, aliás, ninguém tem estabilidade, para mim, em contratos de trabalho por tempo determinado. Tá? Para mim, estabilidade é incompatível com contratos de trabalho por tempo determinado, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem uma posição diferente. E você, Rafaela? De fato, porque você tem uma data específica para terminar, né? E aí, querendo ou não, pelo fato de estar gestante, você acaba prolongando algo que assim não foi estipulado, né? Ao meu ver, eu concordo contigo. E no contrato de trabalho temporário não tem direito. Né? Algumas pessoas acabam confundindo e acham que o direito ele se estende. O contrato por prazo determinado é diferente do contrato temporário. Apesar de terem prazos específicos de vigência, mas cada um tem o seu prazo de acordo com a legislação e eles não se confundem, até porque os objetivos são diferentes. Né? Às vezes as pessoas acabam confundindo pelo fato de ter um prazo determinado em cada tipo de contrato. Mas os prazos são diferentes de acordo com a legislação e o objetivo também. Né? Então, a coisa não confunde com a outra. E aqui, seguindo a nossa proposta, vamos falar do livro eletrônico, que agora ganhou um nome, né? Elite. Elite é agora o livro eletrônico da fiscalização do trabalho.
Pessoal, a novidade é que o livro, que era físico, obrigatório, né, de ficar no local de trabalho para que os fiscais registrassem todas as fiscalizações e andamentos na empresa, foi substituído por um livro eletrônico, né? Essa substituição ainda não aconteceu, né? Precisa de uma regulamentação aí, de um ato do Ministério do Trabalho, mas é uma realidade que eu acho até favorável, né? A gente ter um livro eletrônico impede perda de documentos, impede dificuldade de comunicação da empresa. Eu acho que favorece muito mais o empregador do que qualquer outra pessoa na relação de trabalho, né? Eu pelo menos entendo assim. Eu acredito que sim, porque você acaba compilando para basicamente tudo que diz nessa esfera administrativa em um único documento. Então, acredito que facilita muito, né? Até para, enfim, fins de fiscalização, para o empregador. Então, eu acredito que vai facilitar muito. Ali, por exemplo, você tem um pagamento de uma multa, então vai estar ali já disponível para você. Você tem um recurso administrativo para apresentar. Então, você pode apresentar e acompanhar o prazo através desse documento. Então, eu acredito que facilitou muito. Como eu digo, os meios tecnológicos, eles vêm para facilitar muita coisa. Algumas coisas não tão positivas, mas outras muito positivas, como é esse caso. Então, você vê que empresas que possuem empregados ou não vão ter que aderir, né? Assim como profissionais liberais e instituições sem fins lucrativos que tenham empregados no seu quadro, tendo exceção aí com relação a microempresas e empresas de pequeno porte, né, que não possuem obrigatoriedade de estar, né, de firmar essa novidade, né, com relação ao livro de inspeção eletrônico, porém, caso assim desejem, eles podem fazer um cadastro para assim ter acesso, né, a esse livro que vai ser disponibilizado pelo Ministério do Trabalho, ainda sem data, mas o empregador tem que estar atento com relação a essa situação, né, de implementação, enfim. Eu acredito que foi muito positiva essa mudança. Eu também entendo que foi super positivo. E vejo assim que essa modernização vai permitir até mesmo uma comunicação mais efetiva entre a empresa e o órgão fiscalizatório. Eu acho que favorece, né? O E-Social, junto com o livro eletrônico, eu acho que é um casamento perfeito. A carteira de trabalho digital, o E-Social e o livro eletrônico, eu acho que completam um trio para que a fiscalização seja cada vez mais fácil, ágil e eficaz, que é o que todos nós esperamos, né? O contingente de fiscais é muito pequeno, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante. E para falar dela, né, a fiscalização do trabalho. Essa ganhou muito trabalho. Ganhou, realmente. Só uma ressalva com relação ao livro de inspeção, enfim, eletrônico. Por mais que ele se torne eletrônico, isso não exime a necessidade do fiscal ir até o estabelecimento para fiscalizar. Não, ao meu ver, tá? Então, pelo fato de ser eletrônico, não exime essa necessidade dele ir lá e aferir realmente a situação. Então, a fiscalização, ela ocorre em loco, né? Não dá para ser de forma eletrônica só porque o livro passou a ser eletrônico. É verdade, exatamente. Né? Exatamente, isso não impede que a fiscalização vá e entre e faça o que tem que fazer. Né? Em que pese, a gente sempre vê as fragilidades da própria legislação na fiscalização. Por exemplo, como é que fiscaliza emprego doméstico? Se o lar é inviolável. Adentrando no lar não dá, né? Então, nem como. Não dá. Não tem como. Então, muito se a gente difícil. tem essa dificuldade, né? Veja que existe alguém que não é fiscalizável, que é o empregador doméstico. Mas essa pessoa tem um potencial ofensivo pequeno, porque só vai ter um empregado ou 2, 3 no máximo. Sim. A gente não vai ter, não é como uma empresa que pode ter um contingente enorme e lesar tanta gente, né? Mas em que pese isso, a legislação já poderia... Aí sim precisamos de uma legislação que diga que o fiscal do trabalho pode pedir acesso à residência para averiguar as condições de trabalho do doméstico. Com essa finalidade, ele pode adentrar. Né? A lei complementar 150, ela não traz previsão. Não fala nada sobre isso. Não traz previsão. E assim, a fiscalização trabalhista também recebeu uma série de atribuições, né, novas, e como também está sob discussão
uma série de aspectos da fiscalização, né? O que a fiscalização pode ou não pode fazer. Nós tivemos recentemente medidas provisórias que limitavam a fiscalização, diziam que a fiscalização não podia autuar durante a pandemia. Nós tivemos nas medidas provisórias esse tipo de predisposição, o que até, de certa forma, deixou muita gente surpresa, né? Não podia multar, não podia fiscalizar determinados assuntos naquele momento. E agora nós temos uma fiscalização que, primeiro, foi colocado para a fiscalização que ela terá prioridades definidas, uma coisa nova, né? Antes o fiscal e a própria estrutura da fiscalização trabalhista definia suas prioridades e como o trabalho ia andar. Agora nós temos uma norma que diz quais são as prioridades, que coloca isso em primeiro lugar, ou seja, se chega a denúncia, isso tem que ser averiguado com prioridade em detrimento dos demais assuntos. Como também a fiscalização ganhou, além dessa atribuição, o fiscal do trabalho também agora tem a atribuição de dominar os meios tecnológicos, que vai vir aí a carteira digital, o e-social e agora o livro eletrônico de fiscalização, que dá também para o fiscal uma necessidade de que ele tenha acesso aí a outros meios digitais, né? Acesso à internet, na rua, inclusive. A fiscalização vai ter que ganhar, digamos assim, um reforço de estrutura. E uma modernizada, né? E também a gente teve alteração com relação à inspeção ser de competência exclusiva da União, né? Então, tivemos também essa previsão no decreto, que é importante aqui até a gente pontuar. E essa questão de prioridade tem um ponto positivo e outros não, tá? Porque você acaba classificando o que é importante e o que não é. E muitas vezes, no caso concreto, a situação ela pode se inverter, né? Algo que não é prioritário passa a ser prioridade, enfim. Mas tivemos muitas alterações. Eu acredito que também é importante a gente pontuar que as denúncias elas podem ser feitas por meio eletrônico, né? E aí elas estão cobertas pela confidencialidade, incidindo aí também a LGPD, né? A gente consegue, como a gente vê a modernização aqui junto com o decreto, automaticamente a gente faz essa ligação com a LGPD, né? Então, essa denúncia ela pode ser feita por meio eletrônico, não há necessidade do empregado estar se deslocando, enfim, para fazer algum tipo de denúncia, só que ele vai ter a confidencialidade ali dos seus dados. Então, terceiros não podem estar dispondo dos seus dados e divulgando-os, né? Enfim, inclusive divulgando o teor da denúncia, quem está denunciando. Então, isso é importante, eu acredito que traz até mais segurança para aquele denunciante, né? Para aquele empregado, inclusive, que está vendo alguma irregularidade. Isso. Inclusive, quem não é empregado nem participa da relação de emprego pode denunciar. Pode denunciar. Por exemplo, se você estiver passando por uma obra e tiver pessoas trabalhando sem equipamento de proteção, denuncie. Eu denuncio. Quando eu vejo uma obra nessas condições, eu ligo para a fiscalização e denuncio. Porque ali pode acontecer um acidente com o pai de família. Um acidente muito ali grave, pode ter uma força de trabalho que vai sofrer muito. E também chama a atenção que o fiscal agora vai poder mandar até a notificação da multa, a notificação da infração, através do livro eletrônico. O livro eletrônico também serve para receber notificações. Veja que interessante, esse livro eletrônico vai ser uma revolução na fiscalização e na comunicação com a empresa, também para aplicar as multas e penalidades. Ao meu ver, o empregador... esse ponto é interessante com relação à comunicação eletrônica. O empregador vai ter que estar muito atento justamente por isso. E questiona-se se essa comunicação eletrônica, né, feita pelo ELIT, ele é considerado pessoal para todos os fins e se exime, de fato, a necessidade de uma publicação no Diário Oficial ou de um envio, enfim, de citação por via postal. Então, acredito que é questionável e tem que ficar muito atento para não perder prazo de recurso administrativo, de pagamento de multa. Então, vão ter muitas alterações e o empregador ele vai precisar se ajustar diante de todas elas, né? E assim, esse ajustamento vai ser um momento difícil, né? Os questionamentos eu acho válidos, doutora, porque você botou num ponto perfeito. Essa notificação vai ter validade ou não vai ter? Né? Não, a gente tem uma disposição legal que diz como são as notificações. Então, a gente vai ter que ter aí uma visão
de alterar isso pelo legislador, ou uma revogação, porque os questionamentos e as ações anulatórias podem vir baseadas só nesse fato. Olha, quero anular essa notificação, quero anular esse auto, porque eu não fui comunicado da forma que a lei me garante. Né? Eu não tive exercício contraditório. E ele traz uma alteração que vai de encontro diretamente com o que prevê o próprio código, né? Então, realmente é algo que é questionável. Se vai ter validade ou não, eu acredito que vai ser objeto aí de muito questionamento também, né? Assim como outras matérias que a gente trouxe aqui. É verdade. E na relação das prioridades, é claro que as prioridades são prioritárias, tá? O risco à saúde e segurança, trabalho infantil, trabalho em condição análoga da escravo, a ausência de pagamento salarial são as prioridades. Mas veja bem, o que a gente está querendo pontuar, e eu acho que a Rafaela foi muito feliz na colocação dela, é o seguinte: veja, há questões tão graves quanto estas que não foram colocadas como prioridade. Por exemplo, horas extras extenuantes, ausência de pagamentos em geral. Veja, a única ausência de pagamento que foi considerada grave e prioritária foi a ausência de pagamento de salário. Certo, mas e quem não paga hora extra, não deixa gozar insalubridade, não dá equipamento, periculosidade, enfim, né? Isso, exatamente. Não paga adicional de insalubridade e periculosidade. Tudo bem que isso é saúde e segurança, mas é saúde e segurança lá do senso. Né? Sim, então a gente teria essa discussão também a esse respeito. As demais denúncias não são prioritárias, mas são importantes, tá? Isso a gente não está falando que a fiscalização vai deixar o resto, não. Mas que a prioridade foi gravada para esses assuntos e que é uma novidade. O fiscal nunca teve essa escolha através de norma, né? Ele sempre teve isso como liberdade. E uma novidade também que eu acho interessante para nós advogados trabalhistas é que nossos recursos, né, e os recursos da empresa, dos autos de infração, das matérias administrativas, serão avaliadas por outra unidade da federação. Quer dizer, agora não é o Estado de Sergipe que vai avaliar o recurso do fiscal de Sergipe. Não. Outro Estado é que vai avaliar esse recurso. Eu acho que isso para a advocacia foi um ganho. Sim, com certeza. Com certeza. Eu via muitas fundamentações do recurso, era simplesmente repetir o que o fiscal disse nas razões, o que é triste. Sim. Muitas vezes fazendo a gente perder muito tempo no procedimento administrativo, quando na verdade o que a gente precisava é de uma anulatória. Né? Os fiscais assim, são muito apegados ao conteúdo das infrações e esquecem da forma, que também é prevista em lei. Né? Existe uma forma prevista para que tenha validade um auto de infração. E essa forma, muitas vezes, não é observada. Né? Então, esse seria um ponto que eu também queria deixar claro. E a expressa previsão, no que tange a fiscalização aí, de que o fiscal não pode aplicar mais nenhuma penalidade com base em manual, com base em nota técnica, com base em ofício, circular ou qualquer ato congênere. Ou seja, acabou com os atos e proibiu o uso, para que o fiscal agora tenha que usar a lei. O decreto. Assim, eu não sei se é um alívio ou se gera preocupação. Para mim, pessoalmente falando, eu acho que é um alívio. O fiscal, o uso da lei, a lei é muito importante ser valorizada, porque ela vem num processo democrático. A gente elege essas pessoas, passa por votações, passa por discussões. Isso, a gente tem que valorizar a lei. Esses atos, né, com todo respeito, não passam pelo mesmo crivo democrático que uma lei passa. Então, se as pessoas vão ficar submetidas à lei, é mais justo do que ficar submetido a um ato feito por um ente administrador. Então, eu acho que essa valorização é boa. Vejo com bons olhos essa modificação aí na fiscalização de trabalho. Também prometemos falar, doutora Rafaela, do PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Esse vai ser, eu acho que o mais fácil da gente falar, né, Rafa? Que foi a única parte revogada. Foi o que foi revogado. E a gente, o governo um impacto, trouxe uma série de obrigações para todo mundo. Na única parte que previa obrigações para ele revogou. Sim, perfeito. E ainda trouxe um impacto. E ainda trouxe um impacto diretamente para o empregador, né? Com relação ao imposto de renda, enfim. Foi um impacto significativo, né? Isso. O Programa de Amparo ao Trabalho
gente, o PAT, de alimentação, desculpa, eu falei amparo, desculpem, a alimentação do trabalhador é um programa importantíssimo, que precisa, né? Sim, de uma reformulação, de uma atualização, de um regramento que vinha pronto dentro do marco legal trabalhista, mas que, infelizmente, foi vetado quando a edição do texto normativo, né? Foi o único veto. O resto foi todo aprovado. Essa foi a única parte que foi vetada. Lamentável esse veto. Também precisamos falar do 13º, né, Rafa? Passou aí o 13º. Hoje, eu recebi uma pessoa no meu escritório que não recebeu o 13º do ano passado. E aí, a pandemia trouxe, né? Muita dificuldade. De fato, com a pandemia, a gente vê que muitas verbas não foram pagas, inclusive rescisórias, né? Muitas pessoas foram demitidas sem receber, e aí, quando vem ajuizar ações, aquela empresa não tem mais crédito para suportar, né? O que deve para o empregado. Então, foi um momento muito difícil para ambas as partes, né? Para empregado e empregador. Com relação ao 13º, a gente vê a possibilidade de compensação de verbas para a extinção do contrato de trabalho antes do pagamento da parcela de dezembro, né, dessa gratificação natalina, vulgo 13º. Então, há essa possibilidade de compensação, que era algo questionável, né, antes do decreto. Se poderia fazer, se não poderia, algumas empresas acabavam fazendo, outras não. Então, basicamente, ele trouxe, sintetizou a ideia e trouxe prevista num decreto, para fins de esclarecimento mesmo, com relação à matéria. Sim, e também a questão dos comissionistas, né? Nós tínhamos aí um comissionista, nós temos dois tipos de comissionista. O comissionista puro, aquele que recebe só por comissões, e o comissionista misto, aquele que tem um salário e uma comissão, que é como se fosse o plus. Nós tínhamos aí toda uma discussão sobre como ficaria o 13º do comissionista, né? Esse decreto, mais uma vez, não sei se tem validade essas disposições, porque para mim isso cria obrigação não prevista em lei, mas trouxe para o comissionista um horizonte em que ele vai receber uma diferença no 13º dessas comissões, o que é bastante vantajoso, muito vantajoso, e uma novidade, né? Então, eu também aí em dezembro, ele recebia as comissões de dezembro e ficava sem receber, Rafaela, o relativo a essas comissões. Agora, em janeiro, já se pode fazer esse ajuste e pagar esse retroativo, o que é também muito importante para quem trabalha com comissões aí, ficar atento para não perder essa raspinha, essa diferençazinha do 13º. Né? Do 13º. No mais, não mudou muito, né? O 13º continua podendo ser pago em duas parcelas. Foi basicamente isso, né? Chamando a atenção aqui apenas para um aspecto que eu acho muito bacana. Muita gente acha que o 13º tem que ser pago dia 20 de novembro e dia 20 de dezembro. Gente, apenas a título de esclarecimento. A primeira parcela do 13º pode ser paga em qualquer mês. Se você quiser pagar junto com as férias do seu funcionário, você pode. Se você quiser pagar no aniversário do seu funcionário, você pode. Se você quiser pagar todos os meses um pedacinho, você também pode. Também pode. Agora, a segunda parcela do 13º é que tem que ser paga no máximo até dia 20 de dezembro. Até dia 20. Perfeito. Então, assim, eu chamo a atenção disso, porque muita gente diz, ai meu Deus, no final do ano eu não tenho dinheiro, é aquela confusão. Gente, você pode começar a pagar até por setores. Olha, eu vou pagar o setor administrativo em junho e deixo novembro só o setor operacional. Pode. Isso facilita. A primeira parcela, né? É até o dia 20 de novembro. Não é no dia 20 de novembro, é até o dia 20 de novembro. Então, eu chamo a atenção de vocês. Né, da empresa. Sim, isso ajuda a empresa a parar de não pagar o 13º. Né? Você fazer essa gerência, nós aí, advogados e que estão aí assistindo a nossa live, muitos colegas aí já nos parabenizaram e cumprimentaram, orientem seus clientes a esse respeito, a fazer um rateio do 13º de modo que tudo não se acumule em dezembro, senão realmente para algumas empresas é o caos. Então, tem que cuidar dessa parte aí com bastante atenção e zelo, tá, pessoal?
O que temos mais aí para falar? O repouso semanal remunerado? Podemos, vamos falar dele. Salário. Descansos. Eu acredito que tivemos várias pontuaçõezinhas, né? Várias pequenas alterações. A primeira delas é com a possibilidade de descanso dos feriados municipais, né? Desde que esses feriados estejam previstos em leis municipais e com um limite de até 4 dias, né? Então, acho que essa foi a primeira pontuação, porque a gente via previsão em feriados nacionais e agora a gente tem a previsão também em feriados locais. O feriado municipal realmente tinha um entendimento, né, naquele decreto, acho que é o 605, que você podia até né, que era o dia da emancipação política, né? Agora você teve um alargamento disso. Também tenho dúvidas se esse decreto poderia normatizar isso. Né? Me parece que o decreto, né, avançou um pouquinho em matéria legislativa que não poderia lançar isso, né? Mas em que pese essa alteração, também chama atenção para o comércio, né? O comércio que agora é até 3 por mês, você tem a autorização aí do funcionamento em domingos, né? Tudo isso foi ampliado. Eu acho que é um sintoma obrigatória, né? Isso, é um sintoma, Rafaela, da modernidade, né? Dessa ideia de que tudo tem que funcionar o tempo inteiro. Essa ausência de desconexão, né? Olha, a rede social o tempo todo, a televisão o tempo todo, o posto de gasolina o tempo todo, o supermercado o tempo todo. O trabalho e as pessoas o tempo inteiro, Eu acho essa vida muito difícil e muito pesarosa para o trabalhador. Essa vida conectada, né? Em que se espera que todo o resto se conecte na insônia das pessoas, né? Na ausência de sono, problemas aí para dormir, tudo isso é um reflexo dessa sociedade que quer que tudo funcione 24 horas, né? Existe uma pressão muito grande. Eu acredito que em breve, se nós não tivermos aí um governo federal comprometido com os direitos trabalhistas, em breve teremos uma lei em que o preferencial é e a regra é o resto trabalhado. A gente vai inverter a ordem lógica das coisas, né? Então vamos aproveitar aí que temos o domingo e feriado. Domingo e feriado não é a mesma coisa que semana. Nos domingos e feriados as pessoas se encontram familiarmente. Nos domingos e feriados as pessoas frequentam os ambientes coletivos, praias, shoppings, etc. Circulam nas cidades. E principalmente o acesso, né, aos filhos, à família. No final de semana é que as crianças estão em casa. Então, realmente, há um prejuízo social para a sociedade tudo funcionar domingo. Eu acho que o nosso esforço para parar de demandar coisas domingo é tão pequeno perto do benefício de se ter os domingos como descanso e como um ambiente da família. Deixar só o que realmente é absolutamente necessário. Né? Eu acho que não precisamos ampliar isso. Até para a produtividade na empresa é importante esse descanso, né? Naturalmente, ele reflete na produtividade, né? Um empregado mentalmente cansado, ele nunca vai ter a mesma produtividade do que quando ele descansa, né? Então, é um direito basilar do trabalhador e que é necessário, de fato, a gente vê na prática, né, que é necessário até para produtividade, se a empresa visa apenas lucro em produtividade, basta entender que reflete, né, naturalmente. Reflete. Diga. O outro ponto que eu coloquei aqui é que é possível o trabalho no repouso semanal remunerado, desde que tenha exigência técnica, e eu acho que é interessante a gente pontuar com relação a essa exigência técnica que ele trouxe aqui, e mediante remuneração, né, de 100%, um adicional de 100%, ou de folgas compensatórias. E aí essa questão da exigência técnica, a gente vê que em situações que envolvem interesse público, é possível, né, o trabalho no repouso semanal remunerado, e em situações, em condições peculiares das atividades ou locais que atuam, quando torna indispensável a continuidade do trabalho. Aí vem a alteração que eu achei interessante, de toda ou parte da atividade da empresa. Ou seja, é possível que apenas parte da atividade da empresa venha a funcionar no repouso semanal remunerado, né, no domingo, enfim.
trouxe essa alteração, e não mais toda a cadeia produtiva, né? É possível que parte apenas Sim. dessa cadeia passe a trabalhar durante esse período. Então, é uma alteração interessante. Um outro ponto que eu vi aqui foi com relação à escala de revezamento dos trabalhos aos domingos. Então, eu achei uma previsão também interessante, salvo para situações que envolvem elenco teatral, né? Que a gente sabe que é uma situação diferente, né? Teatral e congêneres. Sim. Mas, no geral, ele fala da necessidade dessa escala de revezamento ser estabelecida mensalmente e podendo ser fiscalizada. Né? Então, ele fala que é necessária a estipulação dessa escala mensalmente para fins de fiscalização, inclusive. Então, eu achei interessante essa pontuação. Vamos falar sobre EPI, a mudançazinha do EPI? Vamos. O equipamento de proteção individual... Né? Muito ponto ainda tem, mas a gente vai aí tentando, pelo menos, fechar o principal, né? O EPI, gente, é uma questão que eu não sei se vocês todos estão familiarizados, mas o EPI existia no Ministério do Trabalho uma série de exigências para que o EPI fosse aprovado, para que ele fosse vendido e utilizado por uma empresa. Então não bastava comprar qualquer luva. Tinha que comprar a luva aprovada pelo Inmetro, testada, adequada, normatizada. Então existia, é verdade, uma certa burocracia para se ter o EPI. Se tentou eliminar essa burocracia, passando para que o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, emita um certificado aprovando o EPI. Olha, isso foi a alteração que mais me deixou preocupada. Porque, veja bem, a atividade econômica vai exercer uma pressão muito grande para que a autoridade pública valide alguns EPIs. Eu tenho minhas dúvidas se a qualidade dos EPIs que vão ser aprovados é a mesma do que em comparação à qualidade dos atuais EPIs que são exigidos. Essa simplificação eu não vejo com bons olhos. O que você pensa a respeito? Eu também não, até porque pode gerar um impacto muito maléfico para a saúde daquele trabalhador, né? Assim, um impacto direto mesmo, né? Qual a qualidade? Será que o Ministério do Trabalho tem capacidade e competência para tanto? Porque uma coisa é a avaliação ser feita pelo INEP, outra pelo Ministério do Trabalho. Então, realmente, houve uma desburocratização, como o próprio marco legal, ele tem essa ideia de desburocratizar, mas eu acredito que muito negativa, de fato, porque você está tratando com a saúde e com a segurança do empregado, então não dá para brincar, né? Isso, exatamente. Alguns equipamentos, pessoal, são indispensáveis para evitar que a pessoa seja contaminada, tenha contato com agentes nocivos. A gente não está falando de coisas pequenas ou simples, né? Isso é algo muito caro, né? A qualidade do equipamento está diretamente relacionada com a proteção efetiva do trabalhador. Então, sem qualidade não há proteção. Então, a gente primar pela qualidade não é algo que deveria ter sido simplificado. Pelo contrário, o nível de exigência, a meu ver, deveria ser cada vez maior, para que a gente tivesse uma proteção mais efetiva. Afinal de contas, saúde e segurança é matéria de ordem pública. Então, eu vejo com tristeza isso, né? E evitar contágios, acidentes, enfim. Reduzir as chances que eles aconteçam, né, de infecções. A gente vê que, por exemplo, muitos técnicos de enfermagem, enfermeiros, trabalham o tempo inteiro ali tendo contato com pacientes com todo tipo de enfermidade. E será que os EPIs que eles vão utilizar vão eliminar ou reduzir, né, esse contágio? Porque a gente está falando com um contágio que é muito, muito fácil, né? Você está ali, vamos dizer que você esteja com EPI que não é do tamanho, né? Uma luva ali que não é do seu tamanho adequado. E aí, será que ela não tem uma facilidade ainda maior de você se contaminar? Claro. E aí, até que ponto, né? Você tem uma efetividade daquele EPI e uma segurança, né? Que você está proporcionando para aquele empregado. E por último, né? Vamos falar então rapidamente aí do Vale Alimentação, né? Sim, foi outro que teve alteração. Tivemos alteração. Basicamente, ao meu ver, a ideia aqui foi aumentar o número de estabelecimentos para que o empregado ele possa utilizar esse vale alimentação.
algumas alterações positivas e outras nem tanto. Tá conseguindo me ouvir? Eu acho muito favorável que a coisa da bandeira se abra, né? Sim. A bandeira é bem-vinda, ele usar em qualquer lugar, né? Não tenha mais essa restrição. Aqui só aceita o tipo A ou o tipo B. Mas, ao mesmo tempo, esse uso em tudo que ele quiser me chama a atenção no mais caro, que é proteger a alimentação da família e do próprio trabalhador. A gente sabe que os vícios estão aí. Hoje, vender vale transporte, vender cartão alimentação, vender ticket de alimentação é comum. Né? É algo então, muito comum. Um pouco. As pessoas não têm noção, mas não se pode vender, né, o vale alimentação. Não. Até porque você está sujeito a responder criminalmente, inclusive por estelionato, né? Então as pessoas acham que é normal, de fato, vender. E aqui não é essa ideia. Eu não sei se essas alterações também vão abrir brechas para maior número de fraudes nesse sentido. Então, a ideia aqui, de fato, é interessante você permitir essa portabilidade, essa utilização das diversas bandeiras, só que até que ponto vai se ter uma fiscalização com relação a essa situação para fins de proteção da própria alimentação, a gente não sabe, né? Até que ponto vai alcançar. Enfim, a questão que eu achei muito negativa com relação a essa situação é a questão da dedução do imposto de renda, né? E aí a gente vê que o empregador, ele vai sofrer um pouquinho aí, né? Até porque hoje só pode existir a dedução para empregados que recebem até 5 salários mínimos. Antes a gente não tinha essa limitação, mas agora passou a ter, o que vai impactar diretamente. Sim, e que provavelmente vai impedir que a concessão desse vale, se for uma concessão, digamos assim, graciosa, né? Se o patrão resolveu dar, ele pode resolver nas novas contratações não estender mais esse direito para quem ganha acima de 5 salários, porque ele não tem mais a dedução. E para ele não é interessante. De fato, para ele passa a não ser mais interessante e benéfico. Apenas se ele tiver um olhar mais, digamos assim, pró-empregado. Mas, no geral, com a dedução, há um incentivo por trás, né, da concessão desse vale alimentação. E agora passa a não ter, como a senhora bem colocou, acima de 5 salários mínimos, infelizmente, a gente vai ver muitos cortes. Muitos cortes. E o empregador, ele não é obrigado, né? Até nos acordos e convenções coletivas, eu acredito que esse direito vai passar a ser limitado até quem ganha até 5 salários mínimos. Então, isso é uma pena, né? A gente teve aí, essa aí não foi uma alteração muito favorável. Mas, assim, eu acho que a gente abordou as principais alterações. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante, né? Conseguimos aí satisfazer tudo que a gente prometeu e ainda alguns pontos a mais. Eu estou muito feliz com a nossa colocação aí dessa pontuação. Foi maravilhoso ter estudado o marco para debater com você, Rafaela. Foi fantástico. Agradeço assim a sua generosidade em compartilhar o seu conhecimento, em dividir comigo suas impressões. Me ajudaram muito a pensar sobre vários aspectos, trouxe muita coisa que eu não tinha pensado, foi realmente assim, destacadamente brilhante. Lhe agradeço, minha amiga, minha ex-aluna, uma pessoa do meu coração, pela generosidade de dividir o espaço comigo, e deixo para você um grande beijo, uma ótima noite, muitíssimo obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço demais o espaço, foi muito engrandecedor, né? Muito importante estar te ouvindo as suas reflexões, me fazem refletir naturalmente, né? Reflexo. E são importantes, assim, porque essa live, na verdade, me fez estudar e ir mais a fundo. Então, até para minha atuação foi muito importante. Então, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada pelo convite, pelo engrandecimento, por todos os ensinamentos desde a faculdade. Eu sou uma fã declarada, falo isso direto, adoro o seu trabalho. Acho que ele tem muito a acrescentar, não só para a gente que é da área, mas para empregados, empregadores, enfim. E muito obrigada. Saiba que quando precisar, estarei por aqui. Uma boa noite e obrigada a todos que estão por aqui nos acompanhando. Obrigada aos profissionais, né, e aos nossos colegas também, né, amigos, enfim, clientes. Muito obrigada. Registro também a presença de vários colegas da gestão da Ordem, doutora Gabriela Milano, conselheira, doutor
Ivo, também conselheiro, doutora Gabriela, duplamente, né, nos brindou, porque também é vice-presidente da Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas, que também esteve conosco nos abordando, vários colegas de grande respeito e grande presença na advocacia trabalhista. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Sem vocês não tem sentido a gente fazer essas reflexões. Agradeço a todos que participaram da live, mandaram perguntas, mandaram questionamentos. E deixo aqui meu grande beijo. Uma boa noite para todos. Muito obrigado pelas presenças. Boa noite.